Ribeiro, diretor da Status Empresarial, mais uma transmissão direcionada ao conhecimento de utilidade pública. Temos hoje na tarde, uma tarde especial, uma representante a nível nacional, que carrega uma bandeira na qual eu me orgulho também de compartilhar tanto desse sentimento e da proatividade. Trata-se de Rochelle Barbalho, uma fundadora do grupo das Mães Corujas, batalhadoras, visando realizar a integração social com crianças especiais. O tema de hoje trata-se do autismo e inclusão social. Potencialmente eu tenho algo bem mais correlacionado, tenho um filho com autismo, né? Um autista maravilhoso, lindo, todo esperto, e precisamos de mães corujas batalhadoras para compartilhar esse momento. Sejam bem-vindos na nossa live. Boa tarde, Rochelle, tudo bem? Olá, Rochelle, boa Oi, tarde. Nelson, boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Consegue me ouvir? Consigo lhe ouvir. Muito bem. Você está me Ma- ouvindo? Tô lhe ouvindo perfeitamente. Pronto. Rochelle, antes de tudo, eu gostaria de agradecer imensamente pela sua representatividade, os projetos sociais e potencialmente pela oportunidade de compartilharmos informações sem caráter político, comercial, mas sim em prol da sociedade potiguar. Como tema central, gostaríamos de tratar sobre o autismo e também inclusão social, tendo em vista a sua vasta experiência, sendo fundadora de um dos maiores grupos aqui no Rio Grande do Norte e tendo peso em diversas ações a nível Brasil. Michele, poderia passar para o público como surgiu o grupo das Mães Corujas, quais foram as principais iniciativas para construir uma estrutura tão consolidada e muito bem renomada no Brasil inteiro? É o seguinte, o grupo, ele começou através de uma participação na área em comum das mães ali de espera da clínica, onde meu filho fazia terapia, para a gente conversar. Só que, por exemplo, você faz terapia lá e conhecia Joana, que fazia em outra clínica, ou era prima da sua vizinha, e aí foi crescendo, né? Chegou um ponto que naquela época o WhatsApp não tinha mais do que 100 participantes, então nós migramos para o Telegram. Logo depois o WhatsApp aumentou, mas aí teve a segurança maior no Telegram, com criptografia, com outros acessos que o WhatsApp não tinha, então nós ficamos no Telegram. Então é para troca de conversa, para orientar o que alguém passou, né? Para entre mães no geral, entendeu? Entendi, Mães, a entendi. gente tem o hábito de falar mães, mas eu já vou me corrigindo. Mães, pais, cuidadores, avós, tios, quem tem interesse em participar. Maravilha. Rochelle, uma pergunta, tá? A Status Empresarial promove eventos corporativos e uma das características maiores de vocês é justamente os eventos sociais, né? Estamos no momento de contingenciamento, né, restrição social, né, justamente por conta do coronavírus. Quais são as suas recomendações para depois que passarmos desse momento tão delicado? Quais são os projetos e ações sociais que vão ser retomados após esse período tão delicado? Olha só, primeiro projeto eu acho que é a realização de uma missa para a gente agradecer aqueles que não sofreram nada durante esse período, né? Nós temos o pároco da paróquia de São Pedro, Padre Mota, que nos convidou já pelo segundo ano para fazer a missa, né? E estava programada para quinta-feira agora ser a missa e que não vai ter. Então, eu acho que a primeira ação social que a gente vai fazer é essa, né? E tem também a caminhada, que ia ser domingo agora, que não vai ser mais, né? E assim, nós não botamos nova data ainda, porque eu acho que ninguém tem condição de dar data de nenhum evento enquanto a vigilância Exatamente. não autorizar, né?
embora na semana passada eu tenha recebido camisas e tenha já deixado nos locais de venda, né? Mas os locais estão fechados, né? Que são a Maria Pitanga, o Hangar 42 e as duas lojas da Jolie. Eu deixei camisas lá. Em Júnior Maravilha. Calçados também. A gente já deixou as camisas lá porque as coisas aconteceram tão rápido que a gente não imaginava que ia fechar tudo tão rápido naquela semana, né? Exatamente. E aí, a primeira ação seria a missa na paróquia de São Pedro, né, com o Padre Mota. A segunda caminhada, tem também um simpósio que estava sendo para realizar na próxima semana e que também foi cancelado, né? E assim, eu acho e continuar a sairmos normalmente, né? Eu acho que esse período de isolamento serviu um pouco, né, para colocar no lugar de outras pessoas e que as pessoas vejam o quanto é difícil você ter com sua criança normal dentro de casa, como é Sim, difícil para ela entender todo esse período de contingenciamento e o quanto isso nós passamos a vida toda. Isolamento social nós vivemos desde que nós temos praticamente o diagnóstico, né? Porque exatamente. quantas mães deixam de sair, levar seus filhos por conta do preconceito, por conta da cara feia, por conta das situações que colocam. Então, assim, essas pessoas com crianças, com filhos normais dentro de casa, estão tendo dificuldade e nós já vivemos essa situação há quanto tempo, né? Embora Muito tempo. eu não acho, não estou criticando, né? Estou falando da minha situação específica. Eu não tolero Claro. quem não aceitar meu filho em algum local, né? Seja em qualquer que seja, né? Então, assim, eu até Exatamente. entendo algumas mães que às vezes não têm essa condição de sair, não tem um apoio em casa para ter alguém saindo com ela, não possa ir, né? Uma situação particular dela, mas é uma situação que a gente já vive no dia a dia, né? Com Tem pessoas certeza. que não Todos os dias. saem, porque não tem como sair. Ou então, quando sai, as pessoas viram a cara, estão apontando, né? Então, essa situação a gente já vive no dia a dia normalmente, né? Né? É O que me impressionou, Michele, importantíssimo. o que me impressionou, eu até me emocionei. Cheguei no Nordestão, no mercado Nordestão, e a fila de idosos, né, de acessibilidade, quando eu vi a plaquinha do autismo, né, a placa sinalizando que agora temos como ser preferenciais e sem ter que passar por constrangimento. Há muitas vezes eles informam, mas qual o motivo dele estar aqui no caixa preferencial? Isso gera um transtorno enorme até para as próprias pessoas. E quando eu vi aquela plaquinha, sabe aquele sentimento de vitória mesmo? Isso foi algo recente, né, Rochelle? Isso foi algo recente. O ano passado, nós, nas férias, viajamos a São Paulo e durante a viagem eu fiz ele usar o cordão, né, um cordãozinho com girassóis que representa um transtorno oculto, né? E fiz um crachá com identificação, porque meu filho é um autista severo, ele é não verbal, e eu tive medo, de repente ele se perder alguma coisa, não sabe dizer nada. Então tinha todas as informações a respeito do tipo sanguíneo, nome dos pais, os telefones, tudo. E ele gosta muito de andar de ônibus, de metrô, e quando eu vou para São Paulo, sempre ando. Nos momentos que ele hoje está bem melhor, mas a gente andava de uma linha a outra do metrô em São Paulo só para ele passear, né? Porque ele sempre gostou muito de Thomas, aquele trem. E nós dizíamos que estava dentro de Thomas, andando em Thomas. Então, sempre, até hoje eu ainda repito isso para ele. Uhum. E aí, ele sentado no metrô, um senhor veio abordar. A gente já é tão batido nisso, né, que quando o senhor veio entrando, eu já fui me levantando do meu lugar, porque pelo olhar a gente já sabe quem vai bater na gente, né? Já se Aí antecipa, né? já se antecipa. Aí o que é que acontece? Ele foi pedir, meu esposo falou que ele tinha direito e eu estava num assento que não era preferencial, pedi para ele sentar naquele local. Meu esposo explicou que ele tinha direito, ele disse, não percebe. Eu disse, é por isso que ele está com esse cordão.
E aí eu, sem nenhuma intenção a não ser de orientação, conscientização, pedi para o metrô colocar, né? Mandei um e-mail, eu estava indo para o aeroporto no táxi quando eu mandei. E para minha surpresa, o metrô de São Paulo acatou. E aí, Uhum. nesse dia do Nordestão, né? Eu estou contando essa história por conta da história do Nordestão, eu ia entrando para ir para a praia, né? E tinham 3 funcionários do Nordestão, né? No corredor. E aí eu perguntei, ele disse, eu digo, vocês são funcionários? Ele disse, sim, o que a senhora deseja? Eu disse, o laço. Desejo o laço do autismo aqui, porque não é possível. A gente conseguiu colocar Em no, São no, Paulo, no metrô em São Paulo, eu não consigo no Nordestão, que é de Natal. Aí a senhora supermercado da trocou terra, né? na terra, né? Aí a senhora lá trocou telefone comigo, Fátima Martins, que é a diretora geral e dessa parte do supermercado, e ela colocou, né? Inclusive eu Aderiu. agradeci. Agora elas colocaram aqueles círculos também, né? Colocando No a piso, eu distância vi, no tem no piso. piso também. É. E assim, aí foi através disso daí. O ano passado também lembrar que a Seturne aqui em Natal já tinha colocado nos ônibus, né? Que foi Ótimo. Rosinaite, uma mãe que durante uma audiência pública ela reclamou que o filho tinha sido agredido porque tinha sentado no assento preferencial e aí ela mandou ele sair, né? Então a gente pediu na Seturne, fizemos uma palestra com os idosos lá no dia que tem, né? Que inclusive foi em maio essa palestra. Certo. Fizemos uns botões para algumas pessoas andarem com esses botões e serem identificados. E a partir daí a gente vai procurando espaço, sabendo que o direito é de todos e que eles também têm acesso a entrar. Inclusive, em alguns supermercados já tinham aqui em Natal antes. Quando o Os Alberto supermercados veio, favoritos. o Sames Supermercados já favoritos. tinha, a Renner já tinha, tem algumas lojas que já tinha, né? A Calunga já tinha. O que é que acontece? Ele, quando vê o laço, ele aponta. Então, ele não fala, mas ele se reconhece. Eu disse, é você, meu filho. Ele está dizendo que você tem direito, não é isso? Se E ele identifica, faz né? isso na cabeça. Ele próprio, né, faz isso. Então, assim, E- todos sabem que tem direito, né? Eu já escutei em diversas filas. Essa fila é preferencial. Eu disse, é por isso que eu Exatamente. escolhi, né? Já escuto isso Eu já com toda escutei a de um frequência. guarda, eu já escutei de um guarda de trânsito, né, que foi lá olhar o carro que estava lá com a credencial e veio dizer, essa vaga é preferencial. Eu disse, é preferencial, eu digo, a credencial está lá. Aí ele disse, qual é Sim. a deficiência? Eu digo, o senhor vai tratar? Ah, Poderia corretíssimo, também né? ver a credencial e pedir a documentação, eu não me nego, né? Mas faz parte das pessoas não entenderem, né? E achar que a pessoa é normal, se não for sindrômica, ele não aparenta nada, e as pessoas criticarem, né? A Então, orientação profissional que não existe também. Muitos não têm o mínimo de noção e até para qualificar e verificar o que realmente é preferencial. Isso aí vai para mas diversos em outros modos. compensação, o funcionário da companhia aérea, quando a gente chegou, ele imediatamente mandou a gente entrar, que eu também postei, falando sobre justamente isso, que ele reconheceu o cordão do girassol que Alberto tinha, e ele postou a gente na frente, quer dizer, ele tinha conhecimento, mas por ele, não pela companhia, entendeu? É um sentimento de pertencimento, né? Do Exatamente. seu país. Quando você também percebe, quando a gente foi se aproximando, que ele foi puxando e mandando a gente entrar, eu digo, olha, ele reconheceu a gente. Do mesmo jeito quando é uma situação contrária, que alguém vai criticar, alguém vai falar alguma coisa, a gente também percebe, entendeu? Entendi. Eu acho que a Racheli, antes gente de entrar na inclusão social, temos muita coisa interessante para tratar, a questão do contingenciamento, né, a restrição, ponto-chave, rotina no autismo. Né? O nosso filho, ele não está nem um pouco preocupado com a rotina, mas qual é a variação dessas características, tendo em vista que tudo absolutamente mudou devido ao coronavírus? Eu acredito que deva depender muito de cada criança, né? No meu caso, eu tive que mandar para casa da minha mãe,
né? Então a rotina dele ficou como aquela que ele tem lá na casa dela. Entendi. Não ficou como cena da minha casa, né? Porque eu expliquei a ele o quê? Como eu disse, ele é severo, ele é não verbal. Eu disse, olha, eu já há muito tempo que eu explico que a mãe dele é médica, que a mãe dele trabalha, né? Então, tem muitas pessoas doentes. A mamãe está cuidando dessas pessoas. Se mamãe ficar doente, vai passar para Alberto e mamãe não quer. Então, você está aí cuidando de vovó e de vovô. Então, a função dele é essa lá, cuidar da avó e do avô, né? Então, assim, ele está na rotina que ele faz lá. Ou seja, é ir olhar um animal, é andar a cavalo, é tomar um banho do rio, que no momento não está tomando, fazer alguma coisa que ele faz lá. Então, a rotina dele está lá. Mas quem está em casa, que eu já mandei justamente por conta disso, porque aqui é um espaço pequeno, né? O que é que acontece? É um espaço muito pequeno e que ele ia ficar estressado, né? E que eu também não poderia, Ocioso. eu podia estar não podia estar com total contato com ele. Então isso iria irritá-lo. Eu preferi mandar ele para lá. Só que nem todo mundo tem essa disponibilidade, né? Então assim, Exatamente. dentro do possível, tentar mudar algumas situações, mas que não saia de todo da rotina, né? Ver o que a criança mais gosta de fazer, se é desenhar, se é pintar, se é a parte de culinária, se é a parte de atividade, né? Quem mora em Qual a prédio, interação é, correta para cada um, né? Exatamente. exatamente, né? Outra informação também, Rochelle, gostamos de ressaltar as vitórias. Existe alguma outra, além das placas, alguma outra sinalização que foi conquistada através de muito trabalho operado por vocês? Alguma outra conquista que envolva a inclusão social? Olha, eu acho que a placa de sinalização é o mais importante, né? Eu acho que o conhecimento do dia 2 de abril é uma coisa importante, né? As pessoas saberem que existe. Eu acho que o fato da gente estar sempre falando e as pessoas pelo menos saberem do que se trata, porque quando eu tive o diagnóstico, eu não sabia o que representava, você não sabia o que representava. Exato. Enquanto que mães e pais que estão tendo diagnóstico hoje, o que é que acontece? As pessoas já estão tendo mais condição de saber do que se trata. Às vezes acontece muito de eu estar num local, às vezes pela primeira vez, e alguém pergunta a mim, ele é autista? Eu digo, eu tenho um primo. Eu tenho alguma coisa. Eu acho que as pessoas estão se expondo mais, as pessoas estão conversando mais, né? Eu vou usar um termo aqui, pode ser não ser muito correto, mas assim, estão saindo do armário, não estão escondendo. Onde é que estavam essas pessoas todas que hoje em dia A medicina têm avançou e o diagnóstico está vindo mais cedo, né? avançou? Eu acho que as pessoas também estão tendo mais condição de falar, não estão tendo vergonha, estão se apoiando umas nas outras. Eu acho que essa rede de apoio entre as mães e os pais e os terapeutas é muito importante, né? Os colégios, de certo modo, ajudam, por exemplo, Conscientizando. na sala de aula, né? Eu acho que é onde está a maior parte da conscientização, porque eu tenho 49 anos, eu não convivi com ninguém na minha sala de aula com nenhuma deficiência que eu saiba, pelo menos aparente. Poderia ter um Não haveria TDAH, diagnóstico. Diagnóstico não houve na época. nada, nem tinha diagnóstico, não era nada que aparentasse. Enquanto que na sala do meu filho tem várias pessoas, né? E assim, de acordo com o Centro Nacional de Autismo nos Estados Unidos, entre as 14 práticas baseadas em evidência está a formação dos pares. Quem são os pares? Os colegas de sala, né? Então, os colegas de sala, todos os anos nós fazemos atividade em sala, né? Nós colocamos essa orientação de acordo sempre com, acompanhando a idade, né? O que é De que eles forma querem, gradual. o que é que eles entendem, o que é que eles acham, né? Eu sempre estou colocando o quê? Coisas que Alberto faz que às vezes algum deles não faz. Por exemplo, Alberto gosta da parte culinária. Então, teve há 2 anos atrás, eu coloquei em sala ele fazendo um bolo, né? Na minha época era bolinho de saco, hoje em dia é cupcake, né? Mudou. Mudou.
E aí ele colocou, entregou para... Mostrei o filme, ele fazendo, e entregou a cada um colega em sala. Então, um colega virou-se e disse, que inclusive o colega está aí na live, eu já vi, Coisa né? boa, coisa Pois boa. é, tem um colega dele na live aí, né? Que eu já vi que entrou. O que é que acontece? Ele chegou e disse, eu não sabia, eu não sei cozinhar, tenho que rever meus conceitos, Alberto sabe fazer coisas que eu não sei. E ele passou a cozinhar depois desse dia, entendeu? Eita, O próprio colega colocou no YouTube uma informação a respeito tutorial. de apraxia e autismo, tá certo? Eu fui para o congresso de apraxia, entreguei na sala o panfleto e ele simplesmente colocou essa situação de ele próprio explicar o que era. Então, assim, eu acho que através dos meninos, através das crianças, a gente consegue quebrar isso, entendeu? A gente Paradigma. consegue chegar nos professores, a gente consegue chegar à direção, a gente consegue chegar a todos. É lógico que existe um certo receio. Eu vi há pouco tempo aí uma frase que eu achei muito apropriada. Nós médicos não conhecemos o que é o Covid. Alguém de nós pode se recusar a ir atrás de informação para tratar? Não. Resolver. Então, por que que tem gente que diz que não sabe o que é autismo, não sabe como dar uma aula a um autista e não vai atrás? Então, assim, eu acho que depende muito do que a gente aprendeu, daquele preconceito de que você tem que a pessoa é incapaz, a pessoa não aprende, a pessoa não tem possibilidades, e você só Interesse vê diretamente. muitas vezes as dificuldades. É óbvio, meu filho tem inúmeras dificuldades, mas os E colegas de... cada conquista é uma vitória, né? Então, mas coisas que se acontece que os tornam colegas, simples, mas mas acontece que os colegas de sala viram para mim e dizem, quando tem alguma atividade de recortar, a gente dá para o Alberto, porque ninguém sabe recortar como ele. Isso são eles que me exato. dizem. A precisão que ele tem, a memória fotográfica, isso é único, é dele, né? É São dele, os entendeu? benefícios. Então, assim, Rochelle, é, tirar cada um uma tem dúvida sua também. peculiaridade, né? Tirar uma dúvida, autismo, né? Quando o diagnóstico vem de forma tardia. Antes, hoje os números são bem superiores, né, por conta do diagnóstico, mas quanto mais velho, por exemplo, adolescente, já um adulto, para ter um diagnóstico mesmo de autismo, mexe muito com o ego, algo muito pessoal, porque tenho certeza que muitos profissionais, muitos amigos da comunicação, da área médica, em diversas outras atividades, que têm uma vida comum, né, mas possuem o autismo e não têm um diagnóstico, mas exatamente pelo fato de não querer ir atrás. Quanto mais tarde, pior. Enquanto mais cedo você tiver condição de estimular, melhor, né? Aqueles que são mais leves, eles às vezes demoram mais, porque a linha entre a normalidade e o transtorno é muito tênue e às vezes passa despercebido, mas que essas pessoas se percebem diferentes. E a gente já ouviu muito relato de as pessoas dizerem depois de algum tempo, né, que, finalmente eu descobri o que é que eu tinha. Isso me acalentou, né? Porque eu sabia que eu tinha alguma coisa diferente, mas não sabia exatamente o que era, né? Então, assim, é lógico que se a pessoa tivesse sido ao longo da vida orientado, feito mais estímulo, às vezes, enquanto maior consciência também do que você tem, maior a chance também dele desenvolver algum quadro de depressão, porque ele tem mais consciência a respeito da situação. Chega numa fase adolescente, adulto, que vai para festas, que sai para namorar, e aquela pessoa, ela se sente excluída, isso deixa a pessoa também no isolamento, como a gente fala, no isolamento social, que ninguém acha correto, né? Exato. Rochelle, não existe, ao meu ver, né, no caso, até pelo carinho que eu tenho por você e potencialmente pelo projeto, alguém para falar de inclusão social, né? Principalmente, não somente para o autismo, mas todas as crianças especiais, que é essa bandeira que vocês carregam, e eu carrego também com muito orgulho. Qual o recado que você poderia passar para aqueles que desconhecem e um dia chegaram a insultar ou até ignorar crianças especiais que são super carinhosas
e é o futuro do nosso Brasil aí. Cabe a nós dar o maior carinho que elas merecem. Olha, já me aconteceu uma situação com uma professora que eu peguei na mão dela e disse a ela: você só tem dois caminhos para chegar lá. Um é o amor e o outro é a dor. A dor é o que eu estou. E eu vou lhe ser muito sincera que é muito doloroso e muito difícil. Então, não espere que uma pessoa da sua família leve um tiro e fique cadeirante, ou totalmente tetraplégico, sofra um acidente de carro, que alguém na sua família nasça sindrômico ou com a situação para você, a partir daí, tomar uma decisão. Eu acho que o que falta é um pouquinho só de desprendimento, né? É um pouquinho mais de amor, né? De tolerância, de conseguir ver essa situação de possibilidades, né? Para que todo mundo consiga ter acesso a melhorias para essa pessoa. Porque se você não viu o outro como uma pessoa na sua frente, eu não De estou forma vendo. igualitária. Você está vendo aqui quem? Você está vendo uma pessoa de óculos falando? Você está vendo Rochelle, a médica? Não, isso não existe. Você está vendo uma pessoa aqui na sua frente. Então, eu não estou vendo Alberto autista, eu estou vendo Alberto. Autismo não estava lá no registro de nascimento dele, não. O que está lá no nome dele é Alberto, pessoa, gente, né? Então, assim, você tem que ver como uma pessoa. E outra coisa, eu acho que o principal de tudo é você ter um atendimento igualitário para todos. Você tem que tratar o próximo como você queria ser tratado, né? E às Exatamente. vezes você esquece desse detalhe, né? É muito difícil você ver o modo como tratam seu filho, porque primeiro vê o autismo, é como eu digo, vê as dificuldades que ele tem, não conseguem ver o quanto que ele já cresceu. Quantas vezes eu já disse, Alberto, para calçar um sapato, eu botava o sapato na posição, botava um pé e o outro pé e vestia toda a roupa. Hoje em dia, quando eu digo vamos sair, se eu não me vestir rápido, eu fico, porque ele já se vestiu antes de mim. Então, isso é Entendi. evolução, né? Isso é situação que acontece. E a gente O que vem nunca fala, acompanhando, o que vem é acompanhando investimento em esse passo a terapia. passo tem que ser acompanhado, né? Diariamente, cada dia é uma vitória, né, Rochelle? Olha só, eu estou aqui de propósito na frente dos quadros deles, e esse coração aqui foi uma colega que pintou, né? Numa dessas coisas que a gente fez, Cecília colocou. Deixa eu ver se eu aproximo mais aqui um Que pouquinho. lindo. Olha lá. Cecília colocou aqui, ó. Né? Tem um amigo com autismo, do mesmo modo que Cecília botou isso aqui também, ó. Era uma pessoa comum, igual a qualquer outra, e fiz dela meu amigo, né? Então, Que assim, lindo. é da sala, né, que tem as maiores conquistas dele. Os colegas de sala defendem ele como ninguém, entendeu? E ele se sente muito bem na sala. Cresceram juntos, né? Cresceram juntos, é importantíssimo. Exatamente, você tem que ter condição de botar aquela. Mas é você, pai, porque às vezes a gente reclama da sociedade, mas tem muitos pais que têm Não vergonha, faz sua parte, exato. da sua parte, né? Tem vergonha, não gosta, acha ruim, né? Então, como dizia minha avó, Glorinha, né? Quem não quer ver estrela, não olhe para o céu. Então, quem não quiser ver autista, você que não saia de casa, porque eu não vou deixar de levar meu filho porque você não quer, como eu digo. Não é um Exato. professor, não é um médico, não é qualquer pessoa. Porque se você for o balconista da padaria que eu comprar, você está frito. Porque ele vai ter que esperar ele dizer pão, vai ter que dizer quantos pães quer. Na hora do caixa, a mesma coisa, no supermercado. E é interessante, no próprio Nordestão aconteceu uma situação super engraçada. Ele Hum. foi com minha irmã ao supermercado e a caixa olhou para ela e disse assim: "Você é o que dele?" Aí ela disse: "Tia." Aí ela disse: "Não, eu só vejo ele vir aqui com a mãe e a avó." Ela ficou tão aperreada que disse assim: "Eu não sou sua tia, Alberto, eu não sou sua tia." Reconhecimento, né? Eu acho que o fato, tá vendo?
As pessoas observam, sim. A gente, às vezes, se acostuma a estar sempre reclamando, mas as pessoas reconhecem, as pessoas veem ele. Outra vez, uma funcionária de um self-service no shopping disse que ele pegou o prato dele, se serviu. Quando eu vi que ele tinha feito, eu mesma fiquei admirada. Aí, o que que acontece? Ela disse, se a senhora não... Ela que me falou, eu não me lembrava. Se a senhora não trouxesse ele aqui, a gente não saberia como lidar, né? Serviu de experiência, né? Se a gente que acompanha ele desde novinho aqui, vendo a senhora trazendo ele, como ele cresceu, como a gente vê quanto ele evoluiu, né? Teve uma época que eu fui fazer um curso no colégio que ele trabalhava, que ele estudava, que ele estuda ainda hoje, e eu precisei divulgar através de uns folders. E no shopping eu fui nas lojas em que a gente ia. E quando eu disse que era um curso a respeito da situação dele, quase todos deixaram colocar. Então, a Entendi. Pela loja que eu causa. comprava roupa para ele, a loja que ele gostava de almoçar e jantar, outra, quase todos deixaram colocar, entendeu? Então, assim, Entendi. aos poucos, as pessoas precisam ter essa consciência, né? Não é impor goela abaixo, não. Mas sabe, Não, primeiro muito pelo contrário. saber que ele é uma pessoa, que ele tem direito e que ele tem o espaço dele lá. Então a gente tem que ajudar. Algumas vezes a gente fala demais, algumas pessoas dizem pra gente, você só fala nisso? Bem, eu não tenho como não falar, porque assim, é o meu mundo dia a dia, né? É um Exato. mundo, é todo Quem dia passa, justamente. Enquanto não conseguir o objetivo, tem que tocar na mesma tecla, sempre, né? a gente faz situações, né? Uma coisa importante é que esses pais, eles aceitem os filhos, aqueles que têm dificuldade, procurar ajuda, né? Para poder ter essa aceitação, porque assim, às vezes uma dificuldade, ninguém programou uma gravidez para dizer assim, eu queria que meu filho viesse com síndrome de Down e uma cardiopatia. Eu queria que meu filho tivesse autismo e fosse não verbal. Ninguém faz isso. A primeira coisa que as pessoas dizem é que venha com saúde. E quando a gente receber Exatamente. lá na hora, né, a gente pergunta, é perfeito? É perfeito. Sem sombra de dúvidas, sempre É foi um perfeito. transtorno do desenvolvimento, vai aparecendo aos poucos, né? E cabe a você aceitar. Enquanto mais rápido você aceitar, mais evolução seu filho vai ter, porque ele percebe a sua recusa. Sempre, né? Rochelle, eu tirei uma dúvida. Essa semana, uma semana emblemática para o autismo, né? E até o motivo da gente iniciar a semana com esse bate-papo maravilhoso. Inclusive, a todas as perguntas que foram lançadas aqui, eu vou lhe encaminhar, se possível, responder às mães, porque nosso intuito é o caráter social. Fizemos entrevista aqui com a Análise Miquel, da TV Ponta Negra, amanhã com o pessoal da Record. Como anda o papel da imprensa apoiando os eventos, realizando coberturas, se inteirando um pouco mais e levando informações sobre o autismo. Houve uma evolução aqui no Rio Grande do Norte, Rochelle? Eu acho que houve, sim. Eu acho que as pessoas estão mais atentas, eu acho que as pessoas estão mais receptivas, né? Eu acho que existe. Poderia ser um pouco melhor, poderia. Às vezes a gente quer divulgar alguma coisa e eles não colocam na pauta, não acham importante, entendeu? Entendi. Mas eu acho que houve Houve uma sim grande evolução. evolução. É. Maravilha. Rochelle, essa questão da inclusão social, cada família tem sua peculiaridade, né? Nós passamos por isso, mas sempre com o mesmo intuito, que é acompanhar a evolução dos nossos filhos e dos amigos deles, e que todo dia a gente tem esperança de um dia melhor. Eu queria te agradecer demais pelas orientações. Você é uma referência para mim, para minha esposa, em questões de procedimentos para o meu filho. Tudo que a gente faz através de orientação médica e também através da sua postura e essas vitórias que estão surgindo a cada dia. Isso é mérito não apenas de uma mãe, mas de uma guerreira, uma experiente, uma pessoa que tem um coração enorme e muitas pessoas que lhe admiram. Eu queria te agradecer demais por reservar esse espaço para a gente compartilhar essas informações com tantas mães, né?
A gente vai fazer um download depois de toda a live, vamos disponibilizar para as mães assistirem com calma, combinar também para fazer algumas respostas, né? Mas em prol da sociedade potiguar, como pai, como uma pessoa apaixonada pela inclusão social, eu queria te parabenizar por tudo, tá? É uma pessoa que significa não só para mim, nem para minha esposa, mas para muitas pessoas que às vezes não têm voz nem de chegar até vocês. Eu só queria encerrar nesse agradecimento para você mandar um recado para aquelas mães, os pais que não conhecem o projeto de vocês, como eles podem entrar em contato, buscar maiores informações, e a palavra-chave é apoio. Vocês realmente dão um apoio inigualável. Eu acho que sim, a primeira coisa é a mãe ter aceitação, saber que ele vai ser sempre seu filho, né? Ter a aceitação ao máximo, né? Assim, eu falo em todos os cantos, né? Eu digo muitas vezes às pessoas, né? Me dê tudo, menos cabimento, porque senão eu vou tratar do assunto com você, né? Então, assim, é, no posto, né? Eu falo bastante com as pessoas quando chegam. No outro meu trabalho, eu também falo. Os meus alunos, os residentes, eu falo com eles, né? Porque a gente faz o pré-natal de uma pessoa. Eu digo, começa a perguntar a seus pacientes se a criança está falando, se a criança desenvolveu. Porque, querendo ou não, a gente é a primeira pessoa que cuida desses bebês antes deles nascerem, né? Então, assim, todos os cantos eu falo, eu acho que isso é coisa muito importante. Eu acho que você falar ajuda também as pessoas a aceitarem mais, né? Eu não Exatamente. gosto muito de exposição, eu não tinha rede social, eu passei a ter depois de Alberto, né? Eu não gostava de expor nada, né? Até que um dia eu estava em São Paulo, na Alberta adora, não sei como é que se explica, o barulho da 25 de março, eu acho que é o sangue de Dona Glorinha nele. E aí o que é que acontece? Ele estava lá e eu tirei uma foto, vou mandar para a vovô. E minha funcionária disse, por que que a senhora não posta? Eu disse, eu não gosto. Ela disse, mas através disso outras pessoas vão ver. E através desse raciocínio eu tenho feito em função para as pessoas perderem um pouco essa vergonha, as pessoas Exatamente. deixarem de ter vergonha, de ter medo da situação que ele vai causar, entendeu? Eu não tenho receio do que vai causar, né? Eu não tenho medo de alguém vai me olhar enviesada. Eu sempre digo, a gente sai de casa já com a resposta pronta. A gente já está com Já respostas na prontas ponta da língua, a gente já sempre. está acostumada a sofrer olhar torto, né? Exato. Brigar com o colégio, brigar com o plano de saúde, brigar com todo mundo, a gente faz isso sempre. E a gente é a voz deles. No meu caso, eu sou a voz deles. Então, assim, é minha obrigação, né? Eu sou mãe. Na hora que se ele cometer algum delito, né? Vão perguntar por quem? Cadê a mãe? Então, por que na hora de Exatamente. reclamar, não é a mãe? Né? Então, assim, quem não quiser receber reclamação a respeito da sua conduta com ele, faça por onde não receber a reclamação, né? É lógico que com isso não quer dizer que ele tenha direito a tudo. Ele é no limite, ele tem a, a, a noção de limite, isso pode, isso não pode, não é bonificado, nem é deixado ele fazer nada além do que não é para fazer. Ele tem as obrigações dele, ele chegou em casa, ele tem que tirar a roupa, ele tem que botar no cesto, ele tem que fazer isso, ele tem que seguir as regras da casa, vai botar a mesa comigo, vai fazer as coisas comigo, Responsabilidade, né? tem Para ter autonomia. responsabilidades, né? Tem a autonomia, ele tem que fazer tudo que qualquer pessoa faça, entendeu? Ele tem obrigações, ele tem direitos, ele tem deveres como qualquer pessoa. E no final ele é autista, entendeu? Então, e assim a gente vai forçando, fazendo a gente ser visto, ser conhecido, né? Quando terminar o corona, a gente vai sim fazer nossa missa, a gente vai sim fazer nossa caminhada e fazer as outras ações de conscientização, entendeu? O calendário de Tem que eventos vai se perpetuar e se ampliar, vai né? Tendo em vista fazer, né? A toda a gente vai organização. ver.
Se E em uma mãe que junho quiser tiver. entrar em contato com vocês, Rochelle, como funciona? Olha, sempre tem gente que entra em contato, ou pelo Instagram, que também eu não tinha, e depois que eu fui dar uma entrevista numa rádio, uma apresentadora perguntou, eu disse que não tinha, ela disse, poxa, tá bom de fazer. Aí eu fui pedir ajuda à Exato. minha irmã para fazer, porque eu não sabia como era. Igual como hoje Ah, com você, eu digo, como é que eu faço isso que eu não sei, né? ai, ai, Aí a gente vai tendo que aprender, tem que se entrar na rede ah, com social para certeza. poder fazer com a intenção de conscientizar. Conscientizar, educar a população e fazer com que as pessoas conheçam, entendeu? Trocar experiências, né, que Trocar vão experiência. justamente. Muita gente entra em contato pelo Instagram, muita gente entra em contato pelo Facebook, e aí termina entrando no grupo de mães. Nós não aceitamos terapeutas, nós só aceitamos mães, pais, cuidadores, ou avô, avó, tá certo? Aquela pessoa que conviva com a criança. E o assunto É igual é uma escola, uma turma reduzida, né? Tem que ter a quantidade exata que possa dar atenção e crescerem, né? Acompanhar a evolução de todos. exatamente. E assim a gente. Rochelle, Rochelle, tem uma pessoa que eu adoro, quero muito carinho, tenho muita. Trata-se de uma referência também, Lígia Limeira, secretária judiciária lá do TRE, e ela e Dr. Jabas, que criaram o Setembro Cidadão, né? Que é o PROBEC, Programa Brasileiro de Educação Cidadã. Uma pergunta, eles já fizeram projeto de lei, ele como é juiz de direito pode ajudar bastante nesse sentido. Existe a possibilidade de uma escola especialmente feita com todas as orientações, com equipe de profissionais para o autismo? Eu não me refiro só aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, no Brasil, ou se existe isso em algum outro país, exclusivamente para autistas? Olha, aqui no Brasil tem as clínicas escolas, né, que é um projeto de Berenice Piana, né? Existe, se eu não me engano, em Itaboraí, em outra cidade mais, que eu não estou lembrada agora. Tem algumas que estão para inaugurar. Existe na parte de escola, escola somente, uma certa polêmica. Alguns acham que não deve ser, porque acham que é uma exclusão. Alguns acham que deve ir para a escola regular, né? Outros acham que deve ter uma escola, uma área especial nessas escolas regulares, a fim de que essas crianças tenham assistência. Então, assim, tem bastante pontos bem polêmicos, né? Eu acho que cada um deve procurar adequar a sua situação, né? Para que seja respeitada. A criança, o Tem que adolescente, estar confortável no seu fenótipo, né? No seu ambiente exatamente, no seu escolar. ambiente escolar, né? Como eu disse, tem colegas, para você ver, tem colega dele que entrou aqui na live para participar, né? Tem colega que Interagir. interagir, eu já escutei de colegas na sala dizer a mim que não tem ninguém na família, mas que pela convivência com Alberto, quando tiver um, já sabe como vai ser. Então, você escutar isso de uma criança de 10 anos, que isso já tem algum tempo, É o nível é de muito maturidade importante, absurdo. né? Então, assim, Exato. houve troca de auxiliar o ano passado, ao longo desse ano, desculpe, e a auxiliar chegou um momento em que ela teve que chamar todos, porque os meninos estavam se metendo muito na conduta dela, dizendo que não era desse jeito, era de outro, porque todos eles Eita, estavam vigiando Alberto na sala, né? Então, assim, eles, quando eu chego, às vezes, vêm me colocar como cuidando dele como sendo uma pessoa dele, realmente, entendeu? Como sendo alguém que eles gostam, que eles estão ali. Então, assim, os colegas da sala, lógico, os terapeutas são essenciais e tudo, mas as pessoas mais importantes, depois da família de Alberto, são os colegas da sala dele. que Certeza absoluta. convivem, querem bem, Certeza cuidam absoluta. na própria realidade, né? Cuidam dele, gostam dele, né? É um carinho que tem que eu nunca vi, né? Ele passou um momento de agitação difícil e quando eu cheguei no colégio, eu não lembro exatamente o que é que eu fui fazer, quando eu cruzei A com esses calma, né? dois, não, eles chegaram para mim e disseram assim, cadê Alberto? Por que que ele não veio? Nesse dia eu não aguentei. Eu saí correndo no corredor, porque
eu comecei a chorar e fui lá para o banheiro, né? A funcionária até me viu. E não aguentei porque eles estavam cobrando, porque não admitia, né? A aula não tem mais a mesma graça sem Alberto, né? As aulas, nós somos mais unidos com Alberto na sala. Eu escutei isso de colegas esse ano, Meu né? Deus, Então, é maravilhoso. Isso é. Meu filho também pessoas, cresceu com a mesma turminha. depois da São família, protetores. São protetores dele, não tenha dúvida. pessoas que são por ele. Depois da família, as pessoas mais importantes são os colegas de sala. Maravilha. Rochelle, eu queria te agradecer. Primeiro, agradecer a Deus. Segundo, pela sua alta experiência, sábias palavras. Né? Então, em nome de toda a sociedade potiguar, o intuito dessa live é justamente ter a função social, mostrar que há possibilidade, sim, né, de buscar mais informações, de entender a evolução da inclusão social. Né? E eu te agradeço demais por essa oportunidade de te fazer um pedido. Depois a gente vai registrar todas as perguntas que ocorreram na live. Haveria possibilidade de um segundo momento, ou em texto, ou em vídeo, enviar para as mães, porque as mães precisam da sua voz, porque você é formadora de opinião. Eu estou à disposição. Eu estou trabalhando normal, mas geralmente 4 horas eu saio do expediente, depois umas 5 horas, dependendo, eu estou à disposição, quando puder, sem problema nenhum. Maravilha. Rochelle, Deus te abençoe. Obrigado por tudo, viu? Você representa não só para mim, mas para muitas pessoas. E que Deus continue lhe abençoando ainda mais, com tanta sabedoria, amor e muito carinho para essa nova geração que está vindo, que vai nos orgulhar e muito. Tá bom? Até mais, Rochelle. Forte abraço a todos. Até a Obrigada. próxima. Até. Boa noite. Eu que agradeço.